Oi, meu nome é Cláudia. Eu quero aproveitar esse mês de outubro, que é a campanha de prevenção ao câncer de mama, para estar compartilhando um pouco do meu testemunho, do que eu estive enfrentando no ano de 2020, 2021. Sim, é muito difícil receber um diagnóstico de câncer, mas eu quero destacar que a minha fonte de força, de equilíbrio emocional, de esperança e que me fez chegar até aqui é Deus. Eu não lembro exatamente qual foi o mês, mas tem uma leve lembrança que foi em janeiro de 2020, depois que eu tomava banho, eu ia me secar, e eu percebi acima da mama esquerda uma leve ondulação. Deixei para lá porque eu nunca imaginei que seria algo grave, né? Aquilo não me chamou a atenção. Mas ia secando, ia observando. E aí teve, em junho de 2020, eu contraí Covid. Graças a Deus foi bem leve. Mas fazendo exames, fui mostrar para o médico e aproveitei para falar desse nódulo. Ele me passou ultrassonografia para fazer ultrassonografia de mama. Quando eu mostrei o resultado para ele, ele me indicou ir no mastologista. Com o mastologista, eu fiz o primeiro exame, que foi o nome do exame de pulsão, que é para fazer uma biópsia. E a partir daí eu fiquei aguardando o resultado dessa biópsia, olhando pela internet, como muitos fazem, né? E eu lembro que no dia 25 de agosto de 2020, eu fui olhar para ver se já tinha saído o resultado da internet, tinha saído e lá estava o diagnóstico, né? Carcinoma. E lá vinha todo o nome descrito e grau 3. Quando eu olhei, eu entendi o que era. E foi um choque, foi uma sensação horrível, horrível, horrível. Passa um filme na nossa cabeça, um sentimento, né, que não dá para explicar. Falei pro meu esposo, ele também ficou ali, né, estado de, né, receber aquela notícia, aquele impacto. E a partir daí eu descrevo uma madrugada como muito louca, porque eu nunca tinha me sentido assim. O meu corpo, sabe, a sensação febril, as pernas meio, sabe, inquietas. Não dormi direito. Mas no dia seguinte, eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu ia me entregar para aquele sentimento do medo, entregar a questão da curiosidade, pesquisar na internet porque isso acontece, a gente quer pesquisar o que é, como que é, e isso, na verdade, só alimenta o medo. Então eu decidi que eu não ia ficar pesquisando nada na internet, eu ia correr atrás do que poderia sim me trazer vida e me trazer equilíbrio, que é a fonte inesgotável de força, que é Deus. E a partir dali eu comecei um propósito com meu esposo de jejum, de oração, de mergulhar na palavra de Deus, somente nos versículos que falavam de fé, de esperança. E eu lembrei muito do versículo de Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Então, a partir daí, nunca mais, graças a Deus, eu me senti como naquele dia do diagnóstico, com aquele medo, com aquela sensação horrível, né, que ficou em mim. A partir daí, eu senti a força de Deus, a paz que excede todo entendimento, tomar conta do meu ser. E no decorrer disso, muitas pessoas até me viam e diziam, nossa, como você é uma mulher forte. E eu dizia, não, eu sei que eu não sou forte. Eu não recebi aquilo para mérito meu, porque eu sabia que eu não era forte. Eu sabia quão medrosa e quão frágil eu era, né? Que eu sou, mas quem é forte é Deus. E quando nós mergulhamos nessa força dele, realmente nos tornamos ali nele fortes. Então começou o processo, né, de ir no oncologista, de começar a ser instruído como seria o tratamento. O médico me passou ali quantas sessões de quimioterapia, que no meu caso foram passadas 8 sessões, que seria a base do tratamento, no meu caso, né, que seria a quimioterapia, seria a cirurgia, seria a radioterapia. Porque como o nódulo era de 8 centímetros, era muito grande, precisava fazer a quimioterapia para tentar aí reduzir,
para não mexer tanto na mama, e senão talvez precisaria tirar até a mama toda. Então foi passado primeiro a quimioterapia. E ele foi explicando como que seria, qual tipo de medicação, o que poderia começar a sentir, né, com a medicação, que o cabelo provavelmente ia começar a cair a partir de 14, 15 dias pós-quimioterapia. E eu fiquei naquele momento ali já na preparação para contar para minha mãe, que a minha preocupação estava sendo como ela ia se sentir, porque é mãe, né? É mãe, pessoal. Então vocês imaginam aí. Eu comecei a orar, pedir a Deus para preparar o momento, dar estrutura para ela receber essa notícia, porque eu também, né, precisaria estar contando para ela e para todo mundo ficar sabendo, que não tem como, algo assim, todo mundo tem que estar sabendo porque é visível. E aí eu fiz a primeira sessão de químio e nessa eu não sabia o que precisaria comer, né? Tipo, comer uma coisa mais leve. Terminou a quimioterapia, foi perto do horário do almoço, eu comi churrasco, eu comi bastante coisa e eu passei bem mal. Senti muito enjoo, vomitei umas 7 vezes. Sentia bastante enjoo e a partir daí eu fiquei me analisando para ver qual seria o tempo de recuperação. A quimioterapia ela afeta, né? Também mata as células sadias, por isso que a imunidade fica baixa. Então eu fui analisar esse meu período de recuperação para me poder falar para minha mãe. Eu não tinha falado para ela ainda, estava esperando fazer a primeira sessão de químio. E aí eu lembro que eu acho que na semana que eu tinha feito, aí eu preparei, né, pedi a Deus um momento e falei para ela, foi bem difícil, mas era crer e saber que Deus ia dar força para ela também. Então a partir dali, ela disse que foi muito importante me ver bem, né, me ver de cabeça erguida, me ver forte, e ali ela entendeu que era Deus que estava me dando a força para ela também conseguir. Então começou-se essa jornada, e não dá para contar tudo num vídeo só, que vai ser muito longo, e aos poucos eu vou, né, ver se eu consigo aí tá colocando outros vídeos, explicando algumas coisas, mas eu tô falando aqui o resumão principal. Mas Deus fez assim tantos milagres no meio desse deserto, foram tantos cuidados de Deus, tantos livramentos que Deus fez comigo, tantas curas que Deus operou dentro de mim, em mim, através desse processo. Medo de, um exemplo, de fazer o exame naqueles ambientes fechados, que é ressonância magnética, que é tomografia. Eu sempre tinha esse receio de me imaginar fazendo um exame assim. Eu vi Deus me dando graça para fazer, principalmente ressonância do crânio. Outro milagre de me ver careca e me achar linda, porque sim, um dia antes de eu raspar a cabeça, porque o cabelo já tinha soltado bastante do couro cabeludo, estava bem embuchado embaixo, assim, perto da nuca, e eu sabia que eu ia precisar raspar, e nesse momento eu senti medo de como eu iria me sentir, e eu orei a Deus e pedi para Ele, né, para Ele me dar graça, para Ele me dar força para esse momento. E eu lembro que quando eu fui raspar a cabeça no dia seguinte, não foi uma alegria forçada, mas eu sentia uma alegria de dentro para fora e me achando linda, raspando a cabeça e me achando linda. Então não foi um momento como muitos a gente vê das mulheres chorando muito, ali ser um momento de muito sofrimento. Mas Deus me fez viver um milagre naquele momento, de ter uma alegria vindo de dentro para fora. E eu sabia que vinha de Deus. E eu me achar linda, careca, né? Depois eu vou compartilhar fotos aí e tudo. Mas tem muito a ser compartilhado. Mas por hora eu quero compartilhar esse momento do todo e depois compartilhar os detalhes dessa trajetória. Mas eu quero fechar esse vídeo dizendo para você que de repente está enfrentando um diagnóstico de câncer, ou na sua vida, ou de algum familiar, ou que seja de mama. No meu caso foi um diagnóstico de câncer de mama de 8 centímetros, mas se foi algum outro tipo de câncer, tem pessoas que recebem um diagnóstico de câncer na família ou na vida dela mesmo, de um câncer num local bem mais difícil, de órgãos bem comprometedores no organismo. Mas eu quero dizer para você que seja o que for,
O Deus que me deu a força que me deu, Ele também pode dar para você. Que a força que eu recebi de Deus, Ele também tem para você. Então, algo você precisa decidir hoje, ou passar para alguém que você conheça que está enfrentando um diagnóstico de câncer ou de algum problema tão difícil. Que Deus, Ele pode dar a força. Decida, acima de tudo, viver. Decida não se entregar. Porque muitos dizem, não, o câncer é morte mesmo, então eu não quero mais, eu não quero mais viver, eu não consigo. Não, decida viver. Porque a palavra final da vida de um ser humano sempre será de Deus. Nunca será do diagnóstico, nunca será do ser humano, do homem, do médico ou da situação, mas será de Deus. Porque eu já vi sim testemunho de pessoas que foram curadas antes mesmo de precisar fazer a quimioterapia, o tratamento, foram curadas antes mesmo. O Senhor curou e foram ver o exame ali que não tinha mais nada. Outros de cura, né, assim como eu, que precisou fazer o tratamento, mas viu a mão de Deus a abençoar e realmente ter tido êxito no tratamento e ver a cura ali. Então, o amanhã pertence a Deus. Muitos dizem assim, mas tantos anos depois, tem pessoas que voltam a ter, acontece isso, acontece aquilo, mas gente, a palavra de Deus diz, basta o dia o seu próprio mal. Então, viva o hoje, se alegre com o hoje, celebre a vida, agradeça a Deus a sua vida, decida viver, decida confiar no Senhor. E o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Eu prefiro decidir a cada dia que eu sou curada, que o Senhor me curou, que Ele me deu a graça nesse tratamento de ter passado por tantas intercorrências, Ele me curou. E eu decido declarar a cura sobre a minha vida dia após dia, porque minha vida pertence ao Senhor. Ele é o dono do sim, Ele é o dono do não. E eu agradeço a Ele por estar aqui nesse momento. Então agradeça a Ele pela sua vida e decida viver e pedir para Ele o milagre que você precisa receber, ou sobre a sua vida, ou sobre a sua família. Não se entregue. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. O espírito forte sustenta na doença, mas o espírito abatido, quem o poderá suportar? Então, eu garanto para você que às vezes muitos falam, né, o pensamento positivo, o nome disso é fé, né? Pensamento positivo é a fé. Então, como é que eu vou fortalecer o meu espírito, a minha mente? Se enchendo de fé e de esperança, trazer para minha mente aquilo que vai me trazer esperança. Então, como é que eu fortaleço o meu espírito? Buscando a Deus, ouvindo louvores. Como é que eu venho fortalecer? Eu fortaleci a minha vida nesse processo do tratamento. Se eu já li a palavra, eu procurava, que nem eu falei, ler versículos também que falavam de fé, de esperança. Procurava ouvir pregações sobre cura, esperança, milagres. Procurava cantar louvores, adorando a Deus e declarando a cura sobre a minha vida. E isso ia fortalecendo o meu espírito e, consequentemente, o nosso corpo ele recebe essa força. O nosso corpo reflete aquilo que a gente pensa, o que a gente sente dentro. Então, muito cuidado com aquilo que você tem pensado, que às vezes quando a gente recebe um diagnóstico de doença ou uma notícia ruim, às vezes a tendência da nossa mente é já pensar no pior, mas nós precisamos buscar encher a nossa mente de esperança, senão a gente definha, não aguenta. Então, eu quero fechar com esse versículo, fortaleça. Fortaleça sua mente, vem se alimentar daquilo que vem te trazer esperança. Não vai buscar notícias ruins, notícias tristes, não, mas traga para sua mente palavras de esperança, tá bom? E eu quero declarar em nome de Jesus que Deus renove as tuas forças, que Deus renove a tua esperança, que você creia de que sim, né? Mesmo diante de uma notícia ruim, Deus pode mudar todo o contexto e te trazer alegria. E a minha fórmula de esperança, a minha receita, se existe alguma, foi realmente buscar a Deus. Foi me fortalecer nele e entender que a palavra final da minha vida pertence a Ele. Não pensar, aí agora. Não, viva um dia de cada vez. Decida viver um dia de cada vez. E Deus, Ele pode sim te surpreender e ter uma nova vida, né, de esperança para você. E mesmo diante desse dia difícil, desse deserto que você está atravessando, ter paz. Porque Deus me fez perceber cada vez mais que mesmo diante de um deserto, de lutas, de dores, né, de dificuldades, Ele trouxe paz ao meu coração. Ele trouxe a alegria dele ao meu coração. E também tem para você.
viu? Que o Senhor te fortaleça e te ajude. Em nome de Jesus. Um abraço.